Graça e paz. Amados, mais uma vez eu venho aqui para meditar, fazer uma reflexão para a honra e glória do Senhor, para que seja uma edificação para a tua vida. Hoje eu quero falar especificamente em 7 frases que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, falou. Ela falou 7 frases que eu quero que vocês possam prestar atenção em cada uma delas. Quando a pessoa falece, as últimas palavras sempre são as mais importantes. A pessoa no leito de morte, né? Alguns falam bobagem, alguns falam as coisas sérias. Davi chamou Salomão lá em 1 Reis, capítulo 1, chamou Salomão para aconselhar. Ela estava partindo e ele aconselhou a obedecer a palavra de Deus, a obedecer a lei, os estatutos, a andar em conformidade à vontade de Deus. Eram as últimas palavras do rei Davi a Salomão. E com certeza é a palavra mais importante que ele podia passar para o seu filho, né? Jacó abençoou cada um de seus filhos, né? Cada um de seus filhos e seus 2 netos, né, que são os filhos de José. Ele abençoou a cada um, né? E falou palavras de bênção e transmitiu palavras de vitória. Nós temos as últimas palavras de Jesus na cruz. Não foi as suas últimas palavras, mas antes da sua morte, né? E depois da sua ressurreição, nós temos as palavras que ele falou, proferiu, antes de subir para a glória. Mas eu quero falar um pouco dessas 7 frases da cruz, né? E alguns, como Alexandre o Grande, né, que no leito de morte pediu que fosse jogado todo seu tesouro no cortejo, e alguns personagens das histórias, se fôssemos falar aqui, teria muita coisa para ser dita, mas o tempo é curto, o tempo é pequeno, é escasso e a gente vai direto ao ponto. O ponto é aquilo que Jesus falou. Então, na primeira palavra, está lá em Lucas 23, 34, ele diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Palavras de um homem que estava pregado no madeiro. Palavras de um homem que foi esbofeteado, que foi xingado, que foi ferido, que foi escarnecido, que foi envergonhado, que estava nu, preso no madeiro, como um bandido, como um assassino, como um dos mais perversos, mais indignos dos homens. Um homem que só fez o bem, né? Jesus só fez o bem, só fez o que era bom, mas estava lá, cravado, na cruz do Calvário. E Jesus, ele diz o seguinte: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Na hora da sua crucificação, no momento da crucificação, ele liberou uma palavra de Deus, uma palavra de perdão, na hora. Veja bem, às vezes, quando nós temos uma mágoa, uma tristeza, é difícil liberar perdão. O perdão é difícil dar. Liberar o perdão é difícil. Às vezes nós temos que passar dias, anos até conseguirmos força para perdoar. E Jesus, instantaneamente, no mesmo momento que ele estava sendo entregue na mão de pessoas ímpias, dos seus algozes, ele pôde liberar o seu perdão e dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, ele falou sempre aquilo que ele pregou. Ele viveu aquilo que ele pregou. Ainda que aquilo que ele pregou foi difícil, foi cobrado dele, né? Olha, é difícil você liberar um perdão dentro da circunstância que ele estava. Irmão, pensa nisso. Ele liberou o perdão no momento mais difícil. Ele foi provado, ele disse: perdoai os vossos inimigos que vos ofendem, né? E ele vive coerente com a sua mensagem. Ele vive coerente com aquilo que ele ensina.
né? E ele liberou aquele perdão àqueles homens, aqueles terríveis homens. Agora, Alamar, agora, ele diz assim, eles não sabem o que fazem. E lá em Coríntios, em Coríntios 2:8, realmente, eles não sabiam. Lá diz que se eles soubessem, Paulo fala, se eles soubessem quem eles estavam crucificando, jamais crucificaria o Senhor da glória. Eles não sabiam, né? Realmente era ignorância deles, né? Mas eles eram ímpios, eles eram maus, porque eles sabiam da inocência de Jesus e os crucificou como bandido, né? Eles sabiam da injustiça que estava fazendo, não sabia contra quem ele fazia, mas sabiam que fazia injustiça, né? E Jesus liberou aquela palavra, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Se nós refletirmos, nós, humanos, será que teríamos condições de fazer a mesma coisa? É coisa difícil perdoar, né? Estevão fez isso. Estevão falou, perdoa, Senhor, porque não sabe o que fazem, né? E quem se levanta contra o ungido, o Senhor realmente não sabe o que está fazendo, né? E a liberação do perdão. Não vale a pena guardar mágoa. Não vale a pena, para o seu bem, perdoa. Não guarde mágoa. Não guarde rancor. Não guarde ódio. Porque certamente isso só te fará mal. Libere o perdão. Ainda que seja mais difícil. Porque mais difícil, dentro das circunstâncias que Jesus viveu, eu creio que você não vive. Você não vive uma circunstância como Jesus viveu e liberou o perdão. Então perdoa, perdoa. Perdoa aquela pessoa que Deus ama e que morreu por ela também, né? E Deus ama-nos e Ele quer perdoar os nossos pecados, sim, Ele perdoa. Quantas vezes nós ofendemos a Deus, quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo, né? E Ele nos perdoa. Então perdoa, libera. O seu perdão. Isso não quer dizer que você vai viver ao lado da pessoa. Às vezes você não tem condições, né? Se você viver perto da pessoa, a pessoa vai fazer pior ainda, né? Então, mas pelo menos libera o perdão, porque Deus ensina assim, né? Perdoai os vossos inimigos. Perdoai aqueles que vos ofendem, orai pelos que vos perseguem, né? Tira um tempo e ora por aqueles que vos perseguem. Ora, peça a Deus por ele, né? Peça a Deus que abra o entendimento deles, que eles possam compreender e entender a salvação que é em Cristo, né? Que eles possam se converter, que eles possam se arrepender, né? É o que Jesus estava falando, né? Jesus liberou o perdão. A segunda frase, naquela cruz sangrenta, né? Terrível, foi: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Hoje, não é amanhã. Não é que você vai passar por um sono, daqui a pouco, quando você ressuscitar, você despertar, você vai. Não. Não é quando passar no purgatório, pagar algumas contas lá e ficar quieto. Não. Hoje estarás comigo no paraíso. O que eu vejo é uma situação assim, como Jesus era pronto para as coisas. Ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? O ladrão, os dois estavam um criticando o outro, um criticando o outro, um criticando o outro. De repente, um diz, os dois zombando de Cristo, se tu é Cristo, sai da cruz e salva nós. De repente, um cai na consciência, ele cai em si, ele vê que é o Senhor da glória que está ali, que é o Senhor, que é Deus, e ele reconhece isso. E ele fala para o outro ladrão, o ladrão da sua esquerda, ele diz assim, não temes a Deus, tendo ele mesmo a condenação que nós? Tu não temes a Deus?
mas daí ele olha para Jesus e diz, Jesus, Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz para aquele amigo dele, né, na cruz, o outro ladrão, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aqui, ó, nada fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje, pronto, hoje mesmo, tão rápido quanto na hora. É como o perdão foi na hora, não esperou para perdoar, não esperou para trazer salvação. Hoje estarás comigo no paraíso, porque é para onde vai aqueles que dormem no Senhor, aqueles que partem no Senhor, aqueles que deixam esse corpo para ir, eles vão para o paraíso, eles já vão direto no paraíso com Deus, né? Eles já vão gozar de uma vida eterna. A partir do momento que aquele que segue a Jesus, que aquele que aceitou Jesus como único Salvador, ele para o coração, ele deixa de respirar, para o cérebro, ele morre e ele na mesma hora, ele vai para o paraíso. Quando a alma deixa o corpo, quando o espírito deixa o corpo, ele está com Deus, ele está com Deus. E a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do seu santo. Aquele ladrão foi entrar com Jesus no paraíso, né? Hoje estarás comigo no paraíso, hoje, né? Então Deus, na sua segunda frase, no seu momento terrível de dor, de sofrimento, veja bem, no momento de angústia, de tristeza, no momento muitas vezes de revolta. Quantos naquele momento, que se passasse por aquilo, eu mesmo, se eu passasse com isso, com aquilo, será que eu não me revoltaria? Poxa, eu só fiz o bem, eu só fiz isso, eu só fiz aquilo, e eu só estou levando tristeza, eu só estou sofrendo. Quanta gente se revolta por muito menos. Quanta gente se revolta por muito menos. E Jesus ainda tem salvação para entregar, ainda tem perdão para dar. E Jesus, na sua terceira palavra, na sua terceira frase, ele olha para uma mulher e diz, e olha para o seu amado discípulo e fala com os dois. Essa é a terceira frase. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. A Maria, mãe de Jesus, era viúva. E quem sustentava a casa, geralmente é o filho mais velho, que seria Jesus, o mais velho. Mas ele não desampara, nessa hora ele se preocupa com Maria. Eu vejo o amor de Deus, né? O amor de Jesus, porque vê bem, ele sofrendo como estava. Ele podia pensar assim, poxa, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou triste, eu não vou ficar preocupado com ninguém, eu vou ficar preocupado comigo, porque é eu que estou sofrendo, é eu que não sei o quê, é eu que não. Em nenhum momento ele se preocupou com ele se preocupou com aqueles que estavam crucificando, ele se preocupou com o ladrão na cruz, ele se preocupou com a sua mãe, para ser amparado, e ele escolhe bem o seu discípulo, porque João era o discípulo do amor, era um homem amoroso, ele sabia que ele ia cuidar muito, muito, muito bem da sua mãe, como deve ter cuidado, né, até o fim da vida dela. Então, irmãos, esse é Jesus. Esse é o Jesus que eu apresento. Um Jesus que perdoa, um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que cuida da gente, que se preocupa e que está a todo tempo preocupado, né? Mesmo ele estando numa situação adversa, ainda que esteja sofrendo, coisa que a gente não pode nem pensar, a dor e sofrimento que levou Jesus. E aqui diz assim, na sua quarta palavra, que está lá, Marcos 15, 34. Elohim, Elohim, lama sabachthani.
Deus meu, por que me desamparaste? Havia uma tradição, e há ainda uma tradição entre os judeus, que o rabino, quando ele sabatinava os seus discípulos, ele jogava o primeiro versículo dos Salmos e esperava que o seu discípulo dissesse os Salmos inteiro para ele, a partir do primeiro que ele dizia. Então ele dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. E daí o discípulo dizia: nada me faltará. E deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. E ele vai até o fim. Né? Até o fim dos Salmos. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Então o discípulo, ele pegava, o rabino jogava o primeiro versículo dos Salmos e eles faziam todo o enredo. E o que Jesus quis passar? Todo sofrimento, a sua angústia interna, sua dor por dentro. Está lá nos Salmos 22. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ali começa o sofrimento de Cristo. Toda a sua dor, toda a sua dor pela violência, pela agressão que estava recebendo, pela traição, é a dor física e a dor do coração, da alma, das injustiças, é a dor das injustiças, é a dor da traição, a dor do abandono, tá? É a dor, Eloi, Eloi, lama sabachthani, é a dor. Ele falou, tinha tudo a ver com Salmos 22, tem todo a ver com Salmos 22, né? Então ele diz isso, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele dá o primeiro versículo para que você pudesse desenvolver tudo aquilo que estava no seu interior, no seu sofrimento, na sua angústia. Mas Jesus não para por aí. Ele vai para a sua quinta frase e ele diz assim: tenho sede. Tenho sede. Ora, Jesus, a profecia dizia que ele ia tomar vinagre. Ele sabia que ia tomar vinagre. Ele estava com sede, é claro, ele estava com sede. Mas ele sabia que ia tomar vinagre. Né? Porque a Bíblia, para que se cumprisse as Escrituras, ele disse: tenho sede. Era a propósito de Deus que ele passasse por isso, que ele tomasse o vinagre. Era a prova que ele tomasse o vinagre. E veja bem, até nesse momento, que ele podia dizer, poxa vida, eu já cumpri tanta coisa de Deus, já fiz a vontade de Deus, já estou aqui por cá, porque Deus aprove o Senhor me pôr nesse lugar, agora ainda tem que pedir o vinagre para que se cumpra a vontade do Senhor. E em tudo ele foi fiel, fiel, fiel. Em nada, ele obedeceu a Deus em tudo, ainda que tinha que tomar vinagre. Já pensou? Alguém podia falar, mas me desculpa, Senhor, isso aí eu não vou fazer. Mas ele fez, porque ele estava determinado, ele estava fiel, ele estava determinado a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele foi até o fim. Lá está, essa afirmação está em em João 28, 19, 28 e 29. É a referência dos Salmos 69 e 21. Tá? E foi cumprido assim as Escrituras, a palavra de Deus. Assim ele cumpriu as Escrituras, né? Que eu possa cumprir tudo aquilo que foi escrito lá no céu de mim, né? Ainda que tenha que tomar vinagre.
E está aqui a sua penúltima, sexta palavra, sexta frase, naquele dia sombrio, né? Naquele momento de dor, naquele momento de tristeza. Ele pode dizer a sua quinta frase: tudo está feito, está consumado, está consumado, está consumado, está feito. O plano que Deus tinha antes da fundação do mundo foi cumprido. A redenção do homem foi estabelecida. Hoje, a ligação entre Deus e os homens, a amizade entre o Deus e os homens foram restabelecida. O véu se rasgou, o homem tem acesso agora diretamente ao Pai. Não há mais nada que impeça. Tudo está feito, tudo foi feito por nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, a nossa tristeza, as nossas angústias. Ele levou sobre si. Está consumado, tudo é nosso, tudo nos é dado por herança. Ele é o Senhor, ele entregou-se e disse: está consumado. E por fim, na sua última palavra, ele diz: Senhor, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O seu espírito foi entregue a Deus, porque se ele não entregasse, ele não morreria. Ele era perfeito, ele era santo de Deus. Era santo de Deus, é o santo de Israel. Ele não ia passar pela morte, mas ele foi entregue. Ele disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. E expirou, né? E aí o céu escureceu, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada deteve o seu grande amor por nós, o seu poder sobre nós. Aleluia. Dessa hora Satanás ficou envergonhado, porque ele foi até o fim. Ele podia ter desistido, ele podia ter chamado um exército de anjo, ele podia ter parado, ele podia ter amarelado, vamos dizer por aí, né? Mas ele foi até o fim, ele foi até o fim e tudo se cumpriu, tudo aquilo que estava escrito para ele se cumprir. Naquele tempo se cumpriu. Muitas coisas vão se cumprir no milênio sobre Jesus, mas naquele tempo se cumpriu tudo o que havia de ver. Jesus, as 7 frases maravilhosas da cruz. Né? A conclusão que eu posso chegar, que ninguém tem mais amor que esse, né? E dar a sua vida por amor de nós, em todo o tempo, né? Liberando, consumindo, chegando até a morte e morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz, né? E consumando tudo, tudo se cumpriu, tudo cumprindo-se na sua vida, tudo foi consumado ali. Ele cumpriu completo. Ele pode falar igual o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Jesus podia dizer a mesma coisa, porque realmente ele consumou todas as coisas, né? Ele precisou pedir vinagre para tomar, para poder cumprir a palavra de Deus. Ele diz Elohim, Elohim, lama sabachthani, chamando a atenção daqueles que estavam lhe ouvindo para que se ligasse, né? Que o Salmos 22 tem tudo a ver com aquele momento dele na cruz, né? Ele pôde se preocupar com a sua mãe, ele pôde se preocupar com o ladrão da cruz, trazendo uma palavra de salvação dentro de uma situação terrível. E ele pôde liberar o perdão. Aquele povo ali, ó,
eles vão ser julgados por Deus pelo mal que fez no mundo, né? Mas por aquele momento, pela cruz do Calvário, eles não vão ser julgados, porque eles foram perdoados. Parou para pensar nisso? Eles foram perdoados, porque Jesus os perdoa. E como eu sei que Deus sempre ouviu Jesus, né? Com certeza o Pai perdoou a ofensa daquele povo. Irmãos, é maravilhoso, não é? O nosso Deus é maravilhoso ou não é? Né? Eu resumi, bem resumido, porque o tempo é curto. Eu não tenho muito tempo. Mas eu creio que passei a impressão certa de tudo aquilo que Jesus viveu naquela cruz. E das suas 7 frases tão importantes, né? 7 frases que mostram um coração perdoador, um coração cheio de amor, um coração que se preocupa, não consigo próprio. Ai, eu estou na cruz, coitadinho de mim. Não. Ele foi de cabeça erguida e saiu de cabeça erguida e foi sepultado. E no 3º dia, como não podia ser de outra forma, ele ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus. A Bíblia diz que ele passou por tudo visualizando aquilo que ia receber do Pai, olhando para o futuro, olhando para mim e para você, que um dia chegaríamos a aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. E se tem alguém que está me ouvindo que ainda não aceitou a Jesus Cristo, ainda tem oportunidade, ainda tem a chance, ainda tem para você. É só você fazer uma oração, confessar o seu pecado, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É você aceitar Jesus como Salvador, é você ter o seu nome escrito no livro da vida, é você começar a procurar servi-lo com interesse de coração. O Senhor quer te abençoar, o Senhor quer te dirigir, o Senhor quer te dar a bênção que você precisa. Eu vou fazer uma oração e se essa mensagem falou com você, dá o like, compartilhe, divulgue, para que mais pessoas possam ouvir de Jesus. Aqui nós não fazemos coisa de política, nem de acontecimentos que acontecem por aí, que aconteceu, não. Aqui é Jesus, Jesus e Jesus. E se você gosta de Jesus, gosta das coisas de Jesus, pode continuar ligado com a gente, se inscreva no canal. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Senhor amado, passa o teu poder sobre cada coração e cada vida. Venha curar, venha libertar e venha salvar. Eu sei que tem pessoas que vão ser salvas. Eu posso ver, Senhor, pessoas que estão sendo mudadas, que estão entregando a sua vida a Cristo. Ó Deus, que eles possam ser fiel a Ti, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida. É o que nós te pedimos. E que se tiver alguém enfermo, doente, de qualquer enfermidade, o Senhor possa curar agora. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Cura, Senhor. Toda a opressão do diabo caia por terra em nome de Jesus. É de Jesus que eu te peço. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém?